Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui basicamente para eu acabei encontrando, né, um método que eu acho um pouco mais simples de ver aquelas relações trigonométricas, né, para encontrar as posições das coordenadas ali, né? Então, como é que você faria, né, por esse outro método, beleza? Então, vamos fazer para esse daqui com o raio de 45. Então, a gente vai montar como se fosse um triângulo, né? Como a gente já fazia mais ou menos, né? Então deixa eu só mudar de cor. Eu vou usar o vermelho. Aí a gente vai montar como se fosse um triângulo aqui. Beleza. E aí a outra coordenada. Então lembrando, o que nós tínhamos visto era que esses dois segmentos têm o quê? Tem o raio de 45 como foi fornecido. Então aqui tem um raio de 45 e aqui tem um outro, né, raio também de 45, beleza? O próximo passo, veja só, eu vou fazer um negócio diferente do que a gente fazia. Eu vou traçar uma reta aqui, que vai desse segmento até esse ponto aqui. E aí o que eu vou fazer? Tá vendo que tem um triângulo, né? Se nós fizermos a trigonometria, nós vamos perceber que esse ângulo daqui, né, ele vai dar sempre um valor lá. E esse ângulo dá sempre exatamente o valor que é fornecido. Então, se aqui é 22 graus, esse ângulo vai ser de quanto? Vai ser um ângulo de 22 graus. Então, Ctrl Alt. Então, aqui o outro ângulo, beleza? O ângulo está aqui. Então, ângulo de 22 graus. E agora, o próximo passo é o seguinte. A gente tem esse ângulo. Como dá para ver, como os dois lados são iguais, nós sabemos que esse triângulo é um triângulo isósceles. Portanto, esses dois ângulos aqui tem que ser necessariamente, eles vão ter que ser necessariamente iguais. Então, eu vou pôr aqui esse ângulo vai ter que ser igual a esse ângulo aqui. E como que eu vou fazer os cálculos? Eu vou pegar, sabendo, né, que o ângulo ali, é a soma desses dois ângulos que são iguais, então vamos chamar eles de x, né? Então a soma deles vai dar 2x, vai ter que ser igual a quanto? 2x vai ter que ser igual a 180 menos 22. Lembrando, né, porque descontando os 22, o resto, né, vai ter que dar, né, 180. Então, descontando esses 22, vai me dar, se não me engano, vai me dar 158. E quando eu passar dividindo, eu vou ter, então, 79. Então, esses ângulos aí, cada um vai ter 79 graus. Beleza? Deixa eu só digitar. Então, esse ângulo é 79 e esse outro ângulo é 79. Beleza. E agora o próximo passo é o seguinte: você vai aplicar um negócio chamado lei dos senos. A lei dos senos funciona da seguinte maneira: eu tenho um determinado lado, que eu tenho os lados do meu triângulo qualquer, e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar os ângulos, por exemplo, o ângulo A, né? Então, tendo o valor desse lado e tendo esse ângulo oposto a esse lado, né? Que é esse ângulo e esse lado. Se eu tiver pelo menos um ângulo que seja oposto a um dos lados, e aí mais uma informação referente ao que eu quero, aí eu já consigo. Como eu tenho todos os ângulos, eu não tenho que me preocupar com isso. E eu já tenho dois lados, eu consigo achar o terceiro por meio dessa lei. Beleza? E o que eu faço então? Eu vou pegar e vou montar da seguinte forma. Eu vou pegar e vou escolher, então, esse lado, por exemplo. Quem que é o ângulo oposto a ele? É esse aqui. Então, esse lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que é o 79 graus, né? E graus, Ctrl, vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual, aí vai ser agora a x, né? Esse lado aqui que a gente quer descobrir, vou chamar ele de b, dividido pelo seno dele, que é 22 graus. Aí você vai fazer os cálculos, etc. Então vamos fazer eles aqui. Então ele vai ser 45 vezes o seno de 79 dividido por quanto? Jogando esse seno de 22 para o outro lado. Então multiplicar por seno de 22, é isso? Não, desculpe. É 45 dividido pelo seno de 79. Depois é multiplicado pelo seno de 22.
Aí eu consegui que a medida do segmento é mais ou menos ali 17,17. Então, esse outro lado aqui, desse meu triângulo isósceles, mede mais ou menos 17,17. Beleza? Agora, o próximo passo é, sabendo esse valor, eu vou construir outro triângulozinho, que vai ser um que a gente vai utilizar para fazer os outros cálculos. Que vai ser traçando isso daqui, e aí completando com esse ponto aqui. Aí é agora que eu vou conseguir aquele incrementozinho em relação a esse ponto, né? O incremento em Z e em X. Beleza? Então eu vou puxar e vou fazer esse triângulo retângulo de novo aqui, só por conta do espaço ali, que tá pouco, né? Tem pouco espaço, eu vou refazer o triângulo. Vamos supor que seja assim, né? Só para ter uma noção, né? Aí esse aqui vai ser o nosso incremento em Z. Lembrando que depois, na hora de calcular, né? Vai ter que subtrair 2 vezes esse Z, né? Por conta do fato de você ter tanto aqui quanto desse lado, né? E aí aqui vai ser em relação ao x, né? O incremento x. Beleza? Opa. E aí aqui vai ser o lado que você possui. Beleza? Esse lado aqui a gente já encontrou ali por meio da lei dos senos, que é 17,17. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Veja, esse ângulo aqui está 90 graus em relação a esse ponto, né? Então ele está 90 graus em relação, na verdade, a esse lado aqui. Só que como dá para ver, quando a gente completou esse triângulo, aqui também está dando 90 graus. Então vai ser 79 mais esse ângulo que vai ter que dar 90 graus. Então veja, então esse ângulo aí, vou chamar de A de alfa, né? A mais 79 graus tem que ser igual a 90. 90. Então, o A vai ter que ser igual a 11 graus para completar. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a 11 graus. Ctrl Alt Alfa. Puxa para cá. Então, aqui você só vai aplicar o seno e cosseno para encontrar. Porque você já tem a hipotenusa desse triângulozinho menor. Então, eu vou pôr aqui para você, ó. Veja só. Então, cateto oposto do 11 é Z, cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 17,17, tem que ser igual a quanto? Né? Vai ter que ser igual a seno de 11 graus. E aí, para os x ali, vou ter que x, então cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 17,17, vai ter que ser igual a quanto? O seno de 11 graus. Então, é só jogar o 17,17 multiplicando para ambos os lados ali da equação e você vai achar o valor. Então, para o Z, vamos fazer primeiro para o Z. Para o Z, então 17,17 vezes seno de 11 graus. Isso vai dar para nós 3,276, 3,277, né? Então o Z vai ser igual a 3,277, mais ou menos. E aí o x vai ser 17,17 vezes quem? Vezes cosseno de 11 graus. Portanto, vai dar 16,855, mais ou menos. Então, x vai ser igual a 16,855. E aí, vamos só conferir para ver se deu o mesmo valor. E aí, se você comparar, veja que esse aqui 16,8577, esse 16,8577 deu praticamente a mesma coisa aqui, né? Então esse aqui, que é o Z1, né? Então deu o mesmo Z1. E aí o X2, que é essa alturazinha que a gente calculou, também, né? 3,276 e o nosso deu 3,277. Então veja que deu até mais exato, porque a gente também não ficou arredondando, né? Eu acho, né? Pelo menos que deu mais exato. Então nós conseguimos os parâmetros e o resto, tendo esses incrementozinhos ali, você consegue fazer os cálculos, né? Porque você tem essa medida e essa medida grande aqui do diâmetro, pensando nessa parte. Aí é só você pegar para esse ponto, é só você pegar o 38 e descontar 2 vezes o valor desse
desse z que a gente calculou. E aí para o x, você pega o 30 e desconta o 16,855 que nós calculamos. E aí você consegue essa coordenada. Beleza? Então, aqui nós usamos um método um pouco diferente. A gente monta essa espécie desse triângulo, esse triângulo isósceles, aí nós encontramos o lado que está faltando, né? E depois nós completamos formando esse triângulozinho aqui, que aí permite que nós calculemos, porque aqui tem que ser complementar esse ângulo dele, né? Esse ângulo dele vai ter que ser complementar, né, para dar o 90 que está aqui. Então, a gente calcula esse ângulo, sabendo esse lado, a gente só precisa fazer as transformações ali, utilizando o conceito de seno e cosseno, aí fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil do que usar, eu pelo menos achei bem mais fácil fazer isso do que ficar utilizando semelhança de triângulos. Então era isso, obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e tudo de bom para vocês. Tchau!